casarinho, se nós permitirmos, gostaria de filmar essa nossa conversa, para depois poder, se também nós concordarmos, colocar num canal que está sendo criado do movimento social da nossa região, para levar os temas para um campo mais amplo, né? O que vocês... Pode ser? Tudo bem amador. Então, para começar, eu gostaria de fazer um aquecimentozinho, contando com a ajuda do nosso professor. Eu pensei em trazer uma brincadeira de criança, né? Até porque eu estou no jardim. Só que essa brincadeira de criança, que eu brinquei muito na minha vida, ela vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. E daí nós precisaríamos participar. Vocês topam? A ideia é não comentar sobre a brincadeira, mas só observar o que está ocorrendo, porque depois eu acho que tem a ver com o nosso tema da nossa conversa de hoje. Tá? Então eu vou preparar rapidamente aqui. Daniel, me ajuda? Sim. Pode saber? Não, deixa comigo. Isso. Tá. Só... Eu acho que é o cobaia. Eu precisaria de voluntário. Real. Daniel está disposto, né? Mas não, é voluntário. Vamos ir no verdadeiro sentido da palavra. Voluntário. Alguém se proporia a começar a brincadeira aqui comigo? Eu vou. Fernanda, tu já conhece essa brincadeira, mas a gente vai fazer exatamente conforme eu estou propondo, tá? É chamada dança da cadeira, tá? Tu vai dançar em volta da cadeira e a hora que eu bater o gongo, tu tem que arrumar o teu local, tá? Tem que arrumar no local? Aqui, isso, tá? Daí tem uma... Então, vai me ajudar? Então vamos lá. Nós podemos acompanhar com palmas, né? A Camila vai me ajudar também, porque eu aprendi a música com ela. A Ana também sabe, a Rosa também sabe. Mas só o gongo não? Não, o gongo é só na hora de parar e sentar. Então já. Essa cena de a melodia principal é que é a primeira voz, a se dançar, se dançar, juntamos formando uma roda, cantando uma canção. Então, filha, que impulso que vem nesse momento para você? Estando aí, nessa brincadeira. Está faltando algo? Você escolhe o que vai brincar com você. Só isso. Entendeu? Essa cidadão é minha, só é de todos, nós é de todos nós. A melodia principal é quem guia, a primeira voz é a primeira voz. Então, Ana e Fernanda, vamos refletir. Nessa brincadeira, está faltando algo? Então,
vocês duas escolhem alguém para fazer. Essa ciranda não é minha, só é de todos, mas é de todos nós. A melodia principal é quem diz, é a primeira, você é a primeira. Então, Camila, Ana e Fernanda. Está faltando algo nessa brincadeira? Vocês conseguem mais alguém para brincar? Pode escolher, o Camilo pode escolher. O Casarinho vai brincar? Eu já tô brincando, Eu também. Vocês querem escolher? Você vai escolher. Se vire. eu achei que hoje eu tinha conseguido ficar. Vou filmar de dentro. Isso. Não é? Que a gente está filmando na primeira pessoa agora, que eu realmente estou na primeira pessoa. Essa ciranda não é minha, só é de todos, mas é de todos nós. A melodia principal é quem diz, é a primeira voz, é a primeira voz. Fazer dançar a ciranda, juntamos mãos com uma roda. Então, Ana, Fernanda, Ana, Camila e Casarinho. Está faltando alguém aqui? Casarinho escolhe. Quem vocês convidam? Casarinho escolhe. Então eu já estava escolhendo agora há pouco. Você fez mais uma categoria. Essa ciranda não é minha, só ela é de todos, ela é de todos nós. A melodia principal é quem diz, é a primeira voz, é a primeira voz. Então, Fernanda, Ana, Camila, Casarinho e Cláudia. Falta alguém? Falta. Essa roda está ficando convida alguém. Vamos lá. Essa ciranda não é minha, só ela é de todos, mas ela é de todos nós. A melodia principal é quem diz, é a primeira voz, é a primeira voz. Então, a todos que estão na roda, né? Está faltando alguém? É verdade. Pensei que ia ficar fora da tem mais. Essa é a última rodada, eu não falei, então eu pedi. Não. A ciranda não é minha, só ela é de todos, ela é de todos nós. A melodia principal é quem diz, é a primeira voz, é a primeira voz. Agora, nós vamos voltar para os nossos lugares, tá? Muito obrigado. Eu me senti a pouco do Soares. E o José. Então, quando as professoras me propuseram esse desafio, né, de falar sobre
a organização social trimembrada, trimembração, e esse tema já tem, digamos, eu tenho encontrado com ele há algum tempo, né, por causa até da gestão, mas sempre que eu falo nessa palavra trimembrada no português, ela é uma palavra muito difícil, né, de compreensão e até de falar e escrever, né. Então, aí quando a Ana me propôs, né, ela disse, vamos mudar. E eu tentei trazer uma segunda imagem dessa proposta, né? Mas como um olhar de trilhas num caminho, né? Que a gente tem várias trilhas para chegar num determinado propósito. E no caso aqui, é a vida social saudável, né? Então, esse contexto da organização social trimembrada, ela tem a ver com as palestras que Rudolf Steiner, vamos tentar resgatar um pouquinho o ambiente quando surgiu esse tema, né? Mais especificamente, o ambiente social. Terminou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha destruída, endividada, né? E o Emil Mott propôs que os trabalhadores que voltavam da guerra, que não tinham morrido, né? Que eles não ficassem sem trabalho, porque eles foram para a guerra e estavam voltando, mas não tinha trabalho porque tinha outras pessoas no local, tinha uma indústria, né? A Waldorf da história. E aí o Emil propôs, conhecendo o Rudolf Steiner, que ele falasse para os trabalhadores sobre a organização social, né? Que trouxesse saúde à vida, né? A vida social. E aí, nesse contexto, ele fez um ciclo de palestra. Aí eu estou também falando do meu jeito, né? E durante a palestra, falando para esses trabalhadores, um dos trabalhadores, que ele abria para pergunta, né? Porque ele nunca trouxe isso como uma verdade, mas como uma possibilidade, né? E um dos trabalhadores disse, bacana isso que o senhor está falando aí, mas as nossas crianças estão ali abandonadas na rua, sem escola, né? E aí foi onde surgiu o impulso, né? Da pedagogia Waldorf. No meu entendimento, a pedagogia Waldorf vem como uma forma de vivenciar a trimembração, né? Essa nova organização social. E aí, então, nas minhas reflexões, eu fico pensando, né? Será que a pedagogia Waldorf é para as crianças e para os jovens mesmo? Ou é para os adultos, né? Porque a prática é a partir da experiência, né, do aprender, fazendo, né? Então, trilhas no caminho tem a ver com isso, né? Com esse tema eu não domino, né? Se alguém quiser me corrigir, estou bem aberto a isso. Eu estou trazendo como uma trilha de um aprendizado, né? Eu baseei a minha fala hoje em 2 livros, né? Deles, né? Quer dizer, um dele, né? Que é Os Pontos Centrais da Questão Social, e esse livro do Lex Boas, Confiança, Doação e Gratidão. Porque antes da gente falar de uma organização social propriamente dita, né, que é o nosso agir no coletivo, nós temos que olhar um pouquinho para esse ser humano, né, que está no centro do que o Rudolf Steiner propõe, um olhar para o ser humano, né? Então, eu quero agradecer a Cláudia, o desenho aqui que teve a contribuição artística dela. Olhar para esse ser humano, que ele também é um ser trimembrado, né? Então, cabeça, né? O pensar, o sentir, o agir e o querer e o agir, né? E aí eu já ia pedir ajuda para a Margarete, para a doutora Margarete, porque na medicina isso é muito forte para o próprio equilíbrio e saúde do ser humano, né? Porque aqui, né, Margarete, nós temos o sistema neurosensorial, que de alguma maneira a característica dele no ser humano é um pouco mais morto, né? Menos vivo, menos vida. Mas ele que nos permite que a gente receba o que vem de fora e o que vem, né, principalmente de cima, né? Pelo pensar, né? Principalmente
E hoje a gente está intelectualizando muito as coisas porque exatamente é aqui que a gente vive mais, né? Depois, nós temos nesse ser humano primembrado o sistema rítmico, né? Que tem a ver com o pulmão e o coração. Então eu recebo e eu tenho que acolher dentro do meu ritmo de vida, né? A própria vida pulsa, né? O inspirar e o expirar, né? Que dá um equilíbrio. E que tem, digamos, mais vida do que aqui, né? O neurosensorial, porém, menos vida, que é onde está a vida propriamente dita, no querer, né? No sistema metabólico motor. Ali que está a vida, né? Então, muitas vezes, quando a gente dá, digamos, um passo, né? Que força que está sendo trazida para esse passo, né? A vida está aqui, naquilo que vem. Né? Temos também como olhar, né? Em termos de imagem, passado, presente e futuro, né? Então, o agir no campo social tem sempre a ver com o futuro, né? Com levar a vida para o ambiente coletivo. E aqui eu quero trazer uma historinha de um médico, né? Interessante, que é a Margarete, tá? De um tema que eu li, um texto. É um médico, sobrenome Carl. Depois ele se tornou médico. Quando ele era criança, ele tinha um problema de locomoção. Mas ela não era 100%, mas ele tinha que usar muleta e não conseguia se locomover. E a mãe dele, isso nos Estados Unidos, a mãe dele tinha uma luta grande porque queria ver essa criança poder ter vida plena, né? Mas ele sempre usava muleta. E toda a comunidade já tinha ele como um ser com essa dificuldade. E um certo dia ele foi brincar com um amiguinho, e o amiguinho disse assim para ele: não, deixa a tua muleta aqui, hoje você vai ser o cavalo e eu vou ser o domador do cavalo. E os dois começaram a brincar, ele largou a muleta e ele foi. E está ali brincando, e daí lá tinha uma fábrica de cerveja, e deu meio-dia e tocou a sirene da fábrica de cerveja. A hora que tocou, o menino pegou e disse o seguinte: o menino que era o domador, eu vou levar as muletas dele porque daí meu cavalo não vai fugir. E pegou e foi para casa porque tinha que ir almoçar, que a mãe estava cobrando ele, né? E aí, quando tocou essa sirene da fábrica de cerveja, que os trabalhadores tinham que sair para o almoço, tinha muito cavalo na época, os cavalos se espantaram e saíram. Como é que é cavalo? Dispararam vários cavalos. E ele vendo aquilo ali, gostando de cavalo como ele gostava, ele teve um impulso, estava de alguma maneira na personagem, né? E ele levantou e saiu correndo com os cavalos. Correndo, acho que os cavalos mais rápido que ele. E aí o povo, vendo isso, começou a gritar: milagre, milagre, milagre. Né? Porque era um verdadeiro milagre, uma criança que não podia andar. E a mãe dele daí veio, né, viu aquilo e disse: eles pensam que é milagre, mas não sabem o esforço que eu fiz para isso. E aí, ele, depois desse menino, se tornou médico e se tornou especialista em trabalhar com crianças, né, ou mesmo com adultos que têm essa dificuldade. Mas ele traz isso no sentido de, às vezes a gente põe uma imagem para nós, né, ou mesmo para o nosso atuar no ambiente social, e aquela imagem fica fixa, né? Então esse menino, ele tinha toda a potência. E ele, quando estava no espontâneo, ele retornou à natureza dele, né? Que era uma natureza saudável. Então essa história, ela, de alguma maneira, que é nesse sentido, né, que eu quero ligar essa atuação desse ser humano no campo social, porque aqui, né, aqui que está a vida, né? Então, quando nós vamos para o campo social, a partir desse olhar do Wolfstein, nós encontramos 3 ambientes. Né? Nós encontramos a vida espiritual, nós encontramos a vida econômica e nós encontramos a vida jurídica, como 3 campos de atuação. Né? Então,
as nossas crianças aqui no jardim hoje, elas já estão sendo inseridas, né, nesse campo da vida social. E elas estão aprendendo essas 3 dimensões, né, a partir da nossa vivência. Então, se a gente fizer uma reflexão hoje sobre a nossa vivência nesse ambiente social, a gente pode olhar que muitas vezes estamos congelados na vida econômica, né? Estamos congelados. E não conversamos sobre os outros âmbitos dessa nossa vida. Então, cada campo desse traz uma possibilidade de desenvolvimento do ser humano. E aqui na vida espiritual, educação, cultura, né, a própria religião, né, atuam nesse campo aqui. Agora, cada campo desse, viu, Cláudio, até depois eu fiquei refletindo se o nosso desenho é o mais adequado ou não. Eu queria depois que a Vera avaliasse, porque nos livros eu encontro esses 2 campos separados e no meio a vida jurídica. Mas esse campo aqui, que é o campo da vida espiritual, ele tem uma lei, mas não é uma lei escrita, é uma lei natural, mas ele tem uma essência, vamos dizer. Estou lembrando até do Haroldo agora, quando o Haroldo fala na essência, né? Nesse campo, a essência, eu vou até escrever, é o campo da liberdade. É nesse campo, né, que o eu aprende, né, a desenvolver as suas habilidades e ser, né, esse eu atuar como ser humano livre, né? Então, esse campo que tem como essência a liberdade, trazer a liberdade das escolhas, a liberdade de não brincar, né? Mas a liberdade também de escolher a profissão, de escolher a religião, né? De escolher todas as escolhas da vida no desenvolvimento. Ele tem a ver com a essência do ser humano, como ser espiritual, né? A realização desse ser espiritual. E aqui, a educação e a cultura são digamos, os ambientes onde a gente pratica, né, essa essência. Então, em contraponto, né, nós temos a vida econômica, que é tão importante, né? Por exemplo, eu lidei muito com a educação de jovens na universidade, mas o nosso olhar lá era só a vida econômica. E é incrível como chegou um tempo que esses jovens diziam, mas não é só isso. Eles diziam, mas nós como professores, né, fixados só na vida econômica, nós não conseguimos enxergar o que eles pediam, né? E daí muitas vezes dizem assim, nós mesmos dizíamos, esse cara não quer aprender nada. E eles diziam, o que está se fazendo para mim não faz sentido. Não querem nada na vida, né? Não querem Esses jovens não têm mais vontade, não querem nada na vida. Então, também isso é imposto. Então, na vida econômica, a essência, né, a lei essencial, tem a ver com a fraternidade. Somos humanos, estamos nesse grau de desenvolvimento, né, graças à essência da fraternidade praticada na vida econômica. Claro que na vida econômica, quando eu estou fixado, né, eu vou para isso só para acumular, consumir e acumular, né? E quando eu não estou fixado numa ideia única, eu vou para ali para poder ter as minhas necessidades supridas, né? E aqui as necessidades, as principais do ser humano, né? Pelo menos na nossa região aqui todo mundo sonha. Primeiro é poder morar, né? Ter uma casa e tal. Depois poder ter um carro, né?
poder ter férias, poder casar, poder dar escola para os filhos. Então, quais as minhas necessidades, né? Então, as necessidades do ser humano são supridas nesse campo. E aqui tem um terceiro campo, né? Que é o campo da vida jurídica, que tem a ver com o princípio da igualdade. Com a essência, né? Da igualdade. Na verdade, aqui é vida jurídica e política, né? Porque eu também observo que a partir da visão que Rudolf Steiner propõe, a política é o campo dos acordos, né? Então tem que haver acordo. E o ser humano pensa diferente, né? Ele tem objetivos. Então o acordo é essencial para dar um equilíbrio, né? Quando eu olho aqui, eu vejo de repente o coração e o pulmão aqui, né? Para dar equilíbrio para os outros dois campos, né? De qualquer forma, esses três campos, eles têm que ser vistos como independentes. E é aqui que vem um grande desafio. São três campos independentes, né? Eu tenho que saber quando eu estou atuando num ou quando eu estou atuando no outro. Mas, ao mesmo tempo, e aqui a Cláudia foi bem feliz, né? Eles são interdependentes. A desordem ou a doença que ocorre em um, ele reflete no outro, e vice-versa. Então, nesse sentido, se nós fôssemos olhar hoje para esse ser social, né? Agora olhando mais como ser, e olhando para aquilo que eu tenho experimentado na vida, eu diria que o nosso ser social ele está doente. Por quê? Essa é uma leitura minha que pode, né, ser diferente. Porque eu observo muitas vezes a fraternidade sair do campo da vida econômica e vindo atuar na vida jurídica e política. Se eu olho para o nosso prefeito aqui, que é uma pessoa que eu admiro, eu vejo isso nele, na atuação dele em muitos aspectos. Mas é intencional, ele tem intenção de agir assim? Não, isso já é algo congelado. Né? Então eu refleti muito tempo, não adianta eu criticar ele. Está congelado no ambiente social. Então, digamos, esse desequilíbrio, essa doença, se está atingindo o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente, de alguma maneira está atingindo a mim também, né? Porque é um reflexo, né? E a igualdade, que deveria estar atuando na vida jurídica e política, né? Como igualdade de possibilidades, né? No acordo, ela muitas vezes está atuando na vida espiritual. Aí eu venho, digamos assim, né? Determinado religioso, ou você tem a tua vida espiritual conforme eu estou propondo, ou você é meu inimigo. Né? E aqui tem muito a ver com o olhar do Deus acima de todos. Né? E eu aprendi com o Casarinho, muitas vezes discutindo religião, a amizade, a espiritualidade, eu veio com alguma teoria e disse, não, César, não. O Cristo está entre eu e você. Então está entre, né? A nossa espiritualidade, ela é um contexto individual, mas ela se realiza na hora que eu olho para o outro e respeito o que o outro, a espiritualidade dele. E a liberdade, e aqui vem um ponto muito interessante, na verdade ela atua hoje no campo econômico. Principalmente, e isso para quem é empresário, que atua no campo, né, Camila, através do marketing, né? Nós usamos todas as estratégias para levar a liberdade para a visão do campo econômico. Então, quando essas essências estão atuando em campos que não são campos deles, nós temos uma organização social doente. E nós não podemos dizer que somos saudáveis aqui, porque isso, né, é o ser humano todo. Então, de alguma maneira, a nossa consciência também está doente, né, ou pelo menos adoecida, né, Margarete? Porque sempre
É um ritmo, né? Nosso organismo. É, nosso organismo, né? E o que eu queria trazer, não sei como é que está o nosso horário, alguém está... Eu acabo... Muito bem, a meia hora só transcorrendo. Tem... O que eu queria trazer mesmo é um olhar para a nossa comunidade aqui. Como é que nós vivemos, né? Essa trilha desse caminho, né? Então, a partir da visão do Lex Boas, da vida espiritual, tem uma corrente de doação. Vou tentar escrever aqui. Claro que aqui eu estou olhando para uma organização social, digamos, buscando a saúde, né? Não saudável, mas buscando a saúde, né? Nós temos uma corrente de doação das habilidades. Para o campo econômico. Eu, muitas vezes, como empresário, meu grande desafio é encontrar seres humanos criativos e com, a gente chama muito hoje de uma palavra que me fugiu agora, que a pessoa está engajada, por exemplo, no meu caso, né, eu lido com contabilidade, com o segredo dos números, pessoas engajadas com o segredo dos números, porque eu dependo delas, das habilidades, da criatividade desenvolvida nesse campo, para que eu consiga ter resultados aqui, resultados que consigam manter a vida econômica saudável também. Então aqui, de alguma maneira, nós podemos ver que o alimento da vida saudável, da vida econômica saudável, ele vem da educação e da cultura e da espiritualidade. Então, se esse campo não estiver atuando de forma interdependente e independente também, né? Eu não tenho a vida econômica saudável, né? Ou seja, as minhas necessidades que a gente vê hoje, né? Vamos ser sinceros, olhar para o Brasil, 30 milhões de pessoas abaixo do nível não conseguem comer hoje à noite. Então tem algo de errado nessa organização, né? Nessa forma como nós congelamos, né? E, claro, no mundo, muito mais ainda, né? São milhões de seres humanos que não conseguem suprir o mínimo das suas necessidades, nem de alimentação, nem colocando moradia, nem educação. Não, alimentação é o que é mais básico, né? Por outro lado, existe uma outra corrente. Por isso que daí, viu, Cláudio, nosso desenho aqui, ele criou uma dificuldade, porque as correntes não... Se fosse assim, ficava mais fácil, né? Então, nós temos a corrente também de doação, né? Corrente de doação, mas aqui é a corrente de doação material mesmo, né? Vamos chamar de recursos, né? Não sei se recursos é a palavra. Eu vou colocar dinheiro, né? Pode ser dinheiro mesmo. Dinheiro. Daquilo que eu conquisto na vida econômica, uma parte eu faço uma doação para o equilíbrio do campo da educação e da cultura. Então, esse campo, enquanto aqui eu tenho a compra como um processo, né? Processo de compra, aqui eu não posso ter processo de compra. Aqui não é compra, né? Aqui é algo muito mais, digamos, mais significativo, né? Então, a corrente de doação é que vai sustentar a vida espiritual saudável, né?
Por quê? Veja que também é uma doação reconhecendo a contribuição, né, esse alimento que o campo econômico está recebendo. Claro, eu não vou doar tudo. Vamos considerar um assalariado, né? Sei lá, R$4.000. Desses 4.000, o que eu posso doar? Então, desses 4.000, parte eu aplico em compras, né, das minhas necessidades, parte eu economizo os meus investimentos, né, e parte eu dou para manter saudável o campo das habilidades. E entre essas duas correntes, né, a vida jurídica e política propõe os acordos, né? Então, esses acordos, eles são sempre dinâmicos. E aqui não pode também congelar, né? Então, eu, apesar de seguir a regra trabalhista, né, sigo meus negócios, mas eu sempre, e eu não conhecia isso, mas sempre que eu contratava alguém para trabalhar, eu procurava entender e perguntava para eles quanto que ela precisa, ou quanto que ela quer, ou quanto, para depois eu também dizer quanto que eu posso. Porque eu também tenho que dizer, né? Posso ou não posso. Né? Então, muitas vezes, aqui nos acordos, você não consegue cumprir 100% do que a lei, porque a lei, a vida jurídica aqui, ela é congelada, né? Nós temos um acordo maior. Né? Mas os acordos aqui é que trazem alimento. Quando nós conseguimos viver em busca do equilíbrio, né, dessas duas correntes, nós criamos um ambiente fundamental para a vida social saudável, que é o ambiente da confiança. E aí eu vou buscar um pouquinho a minha biografia pessoal, porque se nós formos lá na Congel, contabilidade, que é um negócio que eu criei, que eu ajudei a criar, né? E pegar o nosso propósito, a nossa missão, sempre tem a palavra confiança. Eu também não sei se eu trouxe isso do contador, né? Eu nunca consegui ver um contador que não seja alguém que construa relações profundas de confiança. E quando essa relação não é possível construir, você tem que parar e dizer, opa, o que está acontecendo aqui? Temos que rever o nosso acordo, né? Então, a confiança, no meu olhar, é o elemento-chave que traz saúde para a vida social e que permite o ser humano se desenvolver nos vários campos. Então, viver a intermembração no ambiente do Jardim Waldorf, ou da Escola Waldorf, ou mesmo do nosso social, do nosso, eu estou recebendo uma grande lição de confiança. E isso que vai fazer vai me permitir me desenvolver como ser humano. Com certeza. Inclusive, me veio confiança, contador. As três são iguais. Mas isso parte da liberdade, da individualidade. Sim. Eu fiquei pensando na história do ovo e da galinha, onde é que tudo começa. Não sei se isso é interessante ou não, mas que a vida espiritual ali, a liberdade, então eu vejo o indivíduo ali. E tudo depende, o restante da Trindade está dependendo muito disso aí, para acontecer, para equilibrar. Né? E fiquei pensando nessa época que a gente vive, nessa alma da consciência mesmo, que está muito individualizado, que precisa trabalhar ali para, né, o macro, depois, né, surgir com mais qualidade. Tu estás falando, me traz assim algumas... eu gosto muito de poesia, né? E tem uma frase do Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas que ele diz, talvez, né? Diz assim, ó, o capinar é individual. Não tem como nós capinar, né? Nós capinamos, eu e ele capinamos. Eu capino, ele capina, né? Lembra quantas vezes? Mas o colher é junto. E isso, o Grande Sertão, o livro lá, né? Ele traz isso. Eu sempre capino. Mas na hora de colher tem que ser. Mas isso é muito interessante, porque na minha educação eu aprendi justamente que não, se eu, né, a gente capina, então eu vou colher.
E isso, na verdade, não é. E é Todo por mundo ganha, né? Então, eu creio, né, Fernanda, que isso acaba contribuindo para uma imagem mais nossa aqui, né, do Capinai, do colher. Uma coisa também, olhando isso aí que eu queria participar. Uhum. Então, sobre doação, né? Realmente é muito interessante. O que é doação? É sacrifício. Toda vez que tem um sacrifício, gera calor. Toda vez que gera calor, facilita o eu se manifestar. O eu só vem do calor. E toda vez que eu tenho o meu presente, eu consigo confiar no outro, que eu vejo o outro. Isso é muito, né? E uma coisa que tem na comemoração para mim, que tem chamado a atenção para olhar um pouco para a medicina, é o processo da embriogênese, né? O início da vida tem a gástula, que de um forma um processo que traz três, né? Como esse três também está na cosmogênese, né? A gente está então nessa quarta encarnação da Terra, mas tem três anteriores. Que mistério que tem nessa trindade, né? Tanto no que a gente aprende através na verdade, na religião, na vida espiritual, que está em todas as nossas células, que está na saúde. E o que é o quarto, né? O que é a Terra, então, que seria a quarta encarnação da cosmogênese também, né? O que vai formar aí, né? Quando isso estiver saudável. Assim. Isso, esse ambiente saudável permite, né? E também em relação ao passado, presente e futuro dos três, né? Então, lembrando ainda a historinha lá da cura daquela pessoa, que só pode manifestar o futuro se o passado tiver sido trabalhado e o presente, o sentir, estiver se manifestando, aí pode acontecer o futuro. Então, o querer é uma consequência de um outro equilíbrio saudável entre o passado e o presente. O pensar e o sentir. Eu não posso sair fazendo coisas se eu não tiver consciência desenvolvida, elaborada com pensamentos, com o pensar lógico, estruturado, coerente, né, de tudo. Aí eu vou sentir isso tudo e aí eu vou manifestar. Então, por isso que eu acho que isso também é muito, muito importante, se tu trabalhar, de primeiro pensar isso aí e aí sentir, né, essa força, essa energia, para aí poder manifestar. Aí acontece. A antroposofia nos propõe o caminho da consciência também. Não tem um começo de pelo menos organizar isso, para daí organizar os Que é a nossa fase atual, né? A era da consciência, então não podemos negar esse pensar saudável, indispensável, para depois vir o resto. Eu não sei como é que eu tenho eu acho que conversas agora. Eu tenho, na verdade, ainda um desafio para nós, que é criarmos junto um desenho ali, mas assim, eu queria deixar bem depois da nossa conversa. Bom, podemos fazer agora e depois conversar. Eu gostaria também de dar mais um gancho, isso que a Margarete falou e que você também falou. Isso tudo é pertinente ao ser humano adulto. Né? Pensar primeiro, consciência, sentir, pegar pelo valor, para então fazer. Mas não é pertinente ao desenvolvimento do ser humano, do nascimento até aos 21, ou seja, os princípios da pedagogia Waldorf. Aí é bem o contrário. O primeiro setênio é cultivar o querer, o inconsciente, é bem inconsciente. Não colocar no primeiro setênio o pensar, a consciência. Não, deixar dormir, deixar ser, deixar aquilo maturar. O segundo setênio, dos 7 aos 14, é cultivar o sentir. E o sentir se cultiva através da arte. Por isso, na pedagogia Waldorf, todo esse ensino está baseado na arte. Em pinturas, em processos criativos, na música, nas artes cênicas, na escultura, em tudo isso. E só
ou no terceiro, na terceira etapa, ou seja, o que aqui chamam de colegial, o segundo grau, aí é o cultivo do pensar, aí começam as discussões, aí começam as ponderações, aí começam a ver todas as correntes filosóficas, todas as questões sociais, de ficar, criar consciência o que está acontecendo, de levar o jovem a discutir, aí sim, e é justamente bem o contrário do anteriormente falado, sabe, gente, para a gente não pensar, sim, temos que na criança o pensar, não, assim, a pedagogia Waldorf, no ser em formação, aí é a coisa de ponta cabeça, sabe? Para nós não confundirmos isso, é como você disse, porque a criança, se tudo normal, primeiro ela é bem de ponta cabeça, é tudo o inverso, né? É um grande enigma isso, né? Aqui, velho, eu acabei esquecendo de falar, né? A arte, todo o desenvolvimento artístico, eu falei como cultura, né? Mas é aqui dentro desse campo, né? Sim, mas cultura é arte, arte é cultura. E por isso que cada vez mais nós temos que valorizar esse campo na educação, né? Porque a minha experiência na universidade, não tem isso. Na realidade, desvaloriza, de alguma maneira, até a arte, né? Como se fosse algo que não fizesse parte da vida saudável, né? Tem a estética, né, da educação, e tem as cartas de Chico Gabriel, onde começa também a divulgação da educação do Simon Charles, que o homem só é homem quando ele tem essa liberdade de brincar nesse campo. E como a arte é importante, como o adulto precisa, né, se sentir livre, brincar nesse campo para ele estar saudável também. É onde ele é plenamente humano, ele fala isso, assim, onde ele desenvolve essa atitude do outro. Tem uma questão também importante aqui, porque como o trabalho foi organizado por especialidade, tem algo bem saudável aí, né? Que por exemplo, eu sou especialista em contabilidade, né? Minha habilidade. Então eu dependo de encontrar na vida econômica servir, né? Eu participo do movimento da cooperativa, que é bem interessante que o nosso presidente, os fundadores, ele sempre diz assim: por que estamos aqui? Não, estamos aqui para servir o outro, né? E ele diz: essa é a nossa essência, no caso da cooperativa. Nós nunca podemos perder essa essência. Precisamos de resultado, mas estamos aqui para servir. Então, quando eu sou especialista, isso me obriga a servir, né? Eu obriga no sentido do próprio querer servir, né? Ele fala que a gente transborda, né? Isso. Você tem algo que está tão latente que isso transborda, né? E cada ser humano é único nesse servir, né? Sim, porque a unicidade. Na forma de servir, né? Então, esse campo aqui vai despertar, né, o meu servir para o campo da vida econômica, que vai, em contrapartida, doar para esse campo, né? E aí, quando tu botou as habilidades, eu lembrei muito do que a gente vê na teosofia, né? Que a Vera também ajudou muito a gente a estudar isso, mas de como as capacidades e as habilidades vão... O que eu estou labutando aqui, eu vou trabalhar depois e vem como habilidade de uma outra vida. Então, as habilidades que eu tenho, como eu recebo dessa biografia espiritual, assim, né? É muito bonito isso estar ali a serviço, assim, né? E olhando um pouquinho para a biografia, né? Daí, a partir da própria minha experiência, do meu olhar, até tipo os 40 ali, tu desenvolve muito, ainda as habilidades, né? Tá? Mas a partir dali, a tua missão, né? Tu tem que encontrar a tua missão. E essa missão, a gente sempre busca fora, mas ela é um olhar para dentro, né? Tem que ser. É autoconhecimento, né? Eu queria te pedir se tu consegue exemplificar cada um desses campos, cada um deles e onde eles se ligam, talvez, dentro aqui da nossa própria realidade, porque, por exemplo, quando eu penso na nossa vida econômica, eu penso nos valores de contribuição, por exemplo, das famílias. E aí eu entendo que existe uma liberdade também quando a gente coloca os 3 valores, né? Então, aí eu não... Pois é. Eu fico confuso ainda. Eu refleti isso, Ana. Entendi. Eu olhando agora para a associação
Associação Amigos da Semente para essa comunidade aqui. No meu olhar, o colegiado pedagógico está aqui. Que sem isso aqui não é nem, né? Então, o colegiado pedagógico está aqui dentro, né? Mas o colegiado pedagógico, ele tem que estar nos três, né? Mas aqui na vida econômica, eu teria mais a própria associação não vendedora, né? Mas ela vai manter também a partir das doações das famílias, mas se as famílias não conseguirem suportar todo esse peso, vai ter que buscar outras fontes, né? E, não sei se aí, eu queria até a avaliação de vocês, para mim aqui estão as condições de trabalho. Porque a partir das condições, quando eu começo a trabalhar junto, né, que eu vou desenvolvendo os acordos. Até por isso que eu coloquei trilha lá, porque não tem como nós copiar um acordo de alguém. Né? Não tem. Então, como é que nós vamos funcionar? Eu tenho aprendido muito com a agricultura, com a Terezinha, né? Vamos sentar, vamos conversar, o que nós vamos fazer hoje? Qual é o dia? Só que daí, quando a gente faz um acordo, a gente tem que cumprir. Esse também é um desafio, né? Não adianta a gente sentar e fazer um acordo e depois, quando chega no dia a dia, não cumpre. Então, o nosso aprender dos acordos passa, no meu olhar, né? Muito pelas condições de trabalho. Porque daí vai fazer sentido as duas coisas. Eu não estou doando dinheiro, mas eu estou doando o meu tempo. Né? Eu posso doar o meu tempo, a minha habilidade, né? Talvez aí, em vez de dinheiro, quem sabe riqueza. Não, isso. Minha riqueza, Riqueza. Mas olha que interessante, quando eu estou nas condições de trabalho, eu também tenho grupos de estudo. Então, eu estou desenvolvendo as minhas habilidades. A trilha do caminho, quando eu comecei a olhar para isso, mudou muito o meu olhar sobre a forma como eu administro os negócios. Então, aqui dentro, eu sempre digo para meus amigos, o Beluso, né, outros, eu estou aprendendo muito de gestão, que eu preciso lá. Mas como é que eu aprendo? Aprendo na prática, né? Não sei se fez. Do campo Não fez sentido, desculpa. Falando da tua questão no campo financeiro, quando tu tem toda a liberdade, a partir do momento que a gente também faz um acordo de um mínimo ou de um máximo, mesmo que a gente pode tangir para cima e para baixo, porque a gente faz acordos, não é bem uma liberdade também. Tem a fraternidade do eu escolher o que a partir de mim eu posso contribuir também, mas também tem os acordos que permeiam isso, né? Porque aí não tem uma liberdade quando a gente também tem acordos. Tem essa coisa, eu vejo muito os acordos, não sei se a comissão ali, mas é porque a comissão executa muito acordo também, né? É pleno? Vive muito isso, mas ela está em tudo. Por exemplo, quando a gente faz a contratação de um profissional da educação, precisa de um acordo para permear. Quando a gente vai fazer uma eleição, precisa de um acordo. Então, essa vida jurídica ela é inerente dos acordos, né? Desse relacionamento. Viver os acordos diretos. Mas ela está em todos os âmbitos, não só nas comissões. Eu vou trazer a partir da nossa realidade que a gente vive aqui, não é crítica, até por mim mesmo. Eu, por exemplo, quero participar de muita coisa. Só que, se for no meu horário, eu tenho dito isso. Inclusive na comissão financeira e ali. Não, mas eu nesse horário não posso. O meu horário é esse. Mas peraí. Daí, qual é o acordo de horário? Né? Nós temos que chegar no acordo. Porque é o encontro aqui também, né? Aqui tem arte do encontro, eu acabei esquecendo. Parte do que eu estou trazendo aqui, eu aprendi muito com os 7 processos sociais, a arte do encontro com a Valdívia e a Valquíria. Né? Aliás, elas têm muito mais do que profundidade, mas lá a gente aprendeu que tem que olhar para os 7 processos que estão ocorrendo aqui, né? Para isso ter vida, os 7 processos estão sempre, né, cara? Sempre. Eles estão indo e voltando, né? Não sei, assim. Isso não é verdade, né? Sabe, José, né, no caso você falou das comissões de trabalho, né? Elas com certeza estão lá. Mas o que faz a diretoria? Assim, eu vivenciei muito, sabe? O trabalho da diretoria também nesse campo aqui, porque no caso de lá que é firmado o contrato, seja todos os contratos, né, feitos,
e essa responsabilidade para o mundo lá fora. Né? Aqui, perfeito. E também é aquele coração aí também, né? Que fica zelando o tempo todo e fazendo aquele malabarismo lá no meio, né? Isso. E a vida econômica, de fato, é aquela gestão financeira, que isso também vai muito para lá, né? Lógico, né? Porque lá, de fato, a vida econômica é como ele colocou lá o cifrão, né? É isso mesmo, sabe? É a parte final lá, que é aquele elemento de troca, né? Assim. Porque é incrível que, claro, isso também eu trago a imagem da minha família, né? Do meu pai e da minha mãe. Eles eram bem pobres mesmo, de não ter muitas vezes dinheiro para comprar comida, pagar luz e tal. Mas, por exemplo, eu já falei isso no coletivo, quando meu pai matava o porco, que ele mesmo cuidava, ele sempre foi um homem que ele tinha sempre um porco. Sempre ele limpava, ele dava comida e tal. A primeira coisa que eles faziam era doar parte daquilo ali para os vizinhos. Eu vivi muito isso, né? A mãe chamava de prenda, leva uma prenda para a comadre Antônia, leva uma prenda para a comadre e tal. Então, naturalmente, sem saber da primeira versão, eles viviam também da primeira versão. Por quê? Porque chegava no outro momento, ela dizia, não tem açúcar, vai lá pedir para a comadre e tal. Como E ela a gente fazia isso, bater na porta do ovo. E via o velho não tinha vergonha, assim, era uma coisa tão natural. Pediu açúcar, depois pagava o açúcar. É uma coisa que funcionava. Então, apesar das dificuldades, mas eu sinto que eles eram mais saudáveis, nesse sentido. Né? Tinha mais confiança. Mais confiança. O dinheiro, ele sempre, quando ele está fazendo o estudo da economia, ele vai fazendo assim, né, que existe a natureza e existe um capital que a gente tem enquanto pessoa, que é essa nossa conexão com o espiritual, e existe um manejo do ser humano na natureza, esse capital que entra em contato com a natureza e transforma a alma. E a partir dessa transformação surge a oportunidade de se fazer negócios e de o valor, de existir uma troca financeira, e o dinheiro ele é como uma água, tu baliza essa troca de capital, né? Quando eu presto algo para alguém, eu tenho um crédito com isso e ele fica em débito comigo. Quando ele me devolve, eu recebo de volta e aí eu estou no débito, o outro no crédito. Então o dinheiro vem sempre para balizar isso, e o capital não é o dinheiro. O dinheiro é a troca desse capital que a gente possui, esse capital de projeto até individual que a gente tem de transformar a natureza. Né? E o dinheiro ele é como uma água, ele é o fluxo. Ele ajuda a balizar essa balança. O Juan traz o dinheiro como sangue, né? Sangue. O Stein também traz. Quer dizer, se o sangue em algum momento parar, né? Ele só não é, o que a gente confunde muito é que ele é o capital. E o capital não é o dinheiro. O dinheiro é algo que vem para ajudar esse capital a fluir entre as pessoas. É o crístico, né? Então, quando tem a saúde, é o crístico se manifestando. Agora, o dinheiro é uma versão para Lúcifer em relação ao poder. Então, quando ele é permeado por essas entidades, que acontece esse equilíbrio. Por que antigamente era mais fluido? Porque era mais bonito, porque era mais crístico, era mais... O ar não estava tão presente. E o que estava mais presente era o Lúcifer, que era o poder. Então, algumas pessoas até faziam para se mostrar, e aí achavam uma certa beleza no mundo, porque elas doavam para se mostrar, mas aí aconteciam outras coisas que equilibravam. Então, a Margarida trouxe um ponto agora, quer dizer, eu vou contar com a ajuda da Cláudia e nós ajudamos ela, pode ser? Porque o nosso quadro já está meio... Viu, Cláudia? Nós temos que desenvolver um pêndulo. Pêndulo. Isso. É isso, mas um desenho, né? Uma imagem. E aí, eu queria que nós ajudássemos a Cláudia. Aí podia ser no cantinho aqui, Cláudia. Eu precisaria que tivesse esse pêndulo, ele está, né? Ele está, digamos, em movimento. Então, eu precisaria olhar bem o lado esquerdo dele, poder, o lado direito,
aonde ele está, de onde ele está surgindo e qual é o centro dele. Não sei, escolhe aqui se precisa apagar alguma coisa. Vamos ver. Nós podemos ajudar a Cláudia, né? Tá. O lado esquerdo, aqui, né? Encontrei? O lado direito, ele sai daqui e aqui tem o centro, isso? Pois é, agora como é que faz ele para dizer que ele está em movimento? Está rápido para ele, né? Não, isso. Podia ter se dar movimento para ele. Ele está muito parado. Eu quero algo em movimento. Assim, nós queremos. O que a gente pode Você ajudar? quer para ajudar? Não, como é que ela pode dar movimento para isso? Ajudar lá. Está na placa. Ele está equilibrado. Se ele estivesse mais para um lado para o outro, a gente ia ver um movimento. Mas a ideia é de um equilíbrio dinâmico, digamos assim. Que ele vai estar em desequilíbrio, mas em equilíbrio também. Ótimo. Então, Bem no final também, de novo. Vem lá. Tem que ter coragem, né, velho? Não dá para assumir o ano. Eu queria, posso complementar? claro. Eu gosto muito desse aqui também. Ok. Calma. Mas E é a isso. gente tem o Eduardo Tá Cabelão, que é a certo. mente da educação. Mas aqui eu quero trazer uma imagem que daí. Quer chegar? Eu não sei se a Vera lembra, nós recebemos lá na certo processo, para mim isso aqui foi bem, digamos assim, foi impactante. Que o nosso atuar no campo social, ele é um impulso. Ele tem um impulso, né? Então, o que está fora, está dentro. E antes de eu colocar aqui, eu quero trazer... Eu penso para comprar os livros pela nossa, aqui pela... A Charlene. Eu não sei se é ela que faz. A ela? Então, nós estamos criando um grupo de estudos agora, lá no nosso, para esse livro aqui. Então, eu me encarreguei de comprar os livros. E olha que interessante, quando veio os livros, olha o que ela trouxe. Eu achei assim, para mim, foi... Não posso esperar que algo mude lá fora, na vida social, se eu mesmo não me puser em movimento. Então, eu até guardei, tirei foto, achei... Eu pensei que era a editora que mandava. Não, mas tem que, então, já que você fala nela, né, vamos dizer, Charlene, né, Isso. o nome dela, é uma ex-mãe, antigamente, que faz essa parte aí, e além disso, toda a limpeza semanal, tá? É a fada oculta, E para mim é uma fada mas que está aqui, tá? Pelas mãos e o pensar e o sentir dela. Então, foi bom você ter falado, porque é um momento de também trazê-la na nossa consciência. Então, quando nós estamos atuando nesse ambiente social, nós temos três impulsos. Um impulso que é denominado, vamos dizer assim, asocial. Um impulso que é antissocial. E um impulso social. Então, esse pêndulo, ele está sempre... quando eu olho o pêndulo, ele está fora, mas ele está dentro de mim. Então, quando eu atuo no campo social, quando eu atuo a partir do impulso asocial, eu vou... Fernanda, vem comigo. Não, vem comigo. Mas você tem que acreditar no que eu estou dizendo. Ou seja,
é uma confiança cega. Ok? Eu estou atuando, mas é uma confiança cega. Aí tem um outro. Então, esse é um impulso que ele está o tempo todo e tem a ver com Lúcifer, né? Lúcifer. Sim, sim. Então, o Lúcifer está em mim. Olha só, eu estou atuando, mas Fernanda, tenha fé, segue em mim, siga o que eu digo. Como é que é? Eu sou o teu mito, mentor, teu. Ok? O que eu digo é verdade. Você não precisa se preocupar com a verdade. Sabe? A verdade eu trago. E você só me segue. Tá? Por outro lado, nós temos também um outro impulso, que é o antissocial. Fernanda, eu venho aqui. O que eu posso ganhar aqui? Para mim? Só que isso é muito sutil. Não, sutil, claro, eu estou trazendo. Assim você está colocando na bandeja, não, você sorrateiramente pega isso e pega mais aquilo. Vamos dizer assim, Fernanda, vamos trabalhar na agricultura, tá? Eu vou trazer um exemplo nosso aqui. Mas tudo que der ali, eu vou levar para mim, ok? Então, como é que é? Vamos capinar junto, mas a colheita é minha. Isso. Esse impulso está dentro de mim, está dentro de nós. E aqui tem a ver com Arima, né? Sim. Isso. Então, o desafio, o aprendizado dessa trilha, é nós trazermos isso para o campo social, que é eu equilibrar em mim essas forças, e tem a ver com, aí, copiando o nosso mestre ali, como é que eu posso atuar vendo o Cristo do outro? Né? É o Cristo entre nós. Terceiro incluso. Isso, o terceiro incluso. Claro que isso é sempre dinâmico, por isso que o desenho ficou muito. Porque em algum momento eu vou. Faz parte, né? Eu estou aqui, né? Eu estou sofrendo esses impulsos em mim. Então, tem a ver muito com a própria consciência, né? Estar consciente do que eu estou vivendo naquele momento, né? Tem um exemplo que eu gosto para discutir aí, que é do malabarista, né? Então é como se tivesse um fio e eu estou lá em cima. Eu não consigo andar no fio retinho. Eu tenho que ir um pouquinho para um lado e um pouquinho para o outro. Então eu vou um pouquinho para a arma, um pouquinho para a luz. Não tem como eu não viver isso. A nossa Constituição também. Essa é a nossa vida, ela botar com isso, O né? ser humano, porque é um pêndulo, ele não está parado. Ele transita. E no que ele passa pelo meio, naquele momentinho, ele consegue ser aquilo, né, o ideal dele. Mas a gente geralmente está aqui ou está lá. Que usando o exemplo, se a gente for muito para um lado, a gente vai cair, né? Então a gente tem que tentar ir mais pertinho do meio. A gente fez, nesse módulo que eu tive, a gente fez uma atividade artística que talvez a gente até poderia fazer ano que vem como continuação, complementando esse assunto, que é a gente olhou para a obra Representante da Humanidade e a gente fez o desenho e a observação dos rostos de Adam, de Lúcifer e de Cristo. E a gente foi fazendo as trocas e sentindo assim. É um exercício muito, muito legal de viver assim, através da arte e também do sentido. De repente a gente pudesse fazer sai da cabeça e vai para a vivência. E chega. Não, Fernanda, nós estamos na conversa. Pode falar, depois eu pergunto. Não, só para completar, chega nisso que a Fera falou, que é muito sutil e é muito fácil a gente ser encanado por Arima e por Lúcifer sem se dar conta. Porque é o belo, é o bonito, é o rico, é o poder. Então é bem isso, é difícil chegar nesse equilíbrio. Então é uma coisa que a gente fala, que a Fera te interrompeu, ela fala, não é assim. Então, asocial é não social, antissocial é contra-social. Então, para chegar nesses pontos que são visíveis, todo mundo vê, tem essa permeação que às vezes, que nem dizia Santa Teresa de Ávila, né? Que aí
padres que confessavam ela, né? Até foi o seu João que deu o livro, que ela, todo mundo dizia, não, isso aí não é nada, isso aí é só um pecadinho, isso pode fazer uma opçãozinha. E quando ela se deu conta, que ela disse, meu Deus, vocês me enganaram, vocês me fizeram perder de mim. Porque essa pequenininha coisa que já é o mal, que faz com que me afaste de Cristo. Né? Então é isso que eu queria complementar, o quanto é importante a gente ter consciência, clareza, e crentes no Evangelho, orar e vigiar, porque tu tem que estar muito atento, porque é muito fácil da gente se perder para chegar no equilíbrio. Sim, sim. Então, quando começou, eu não estava entendendo, eu pensei que vai falar de antipatia, simpatia, né? Mas, enfim, então esse oposto, que é esse associal, quando tu começou a falar, parecia, me veio algo assim, uma passividade, é isso, e lá depois uma individualidade egoísta, tipo, aqui eu me dissolvo, não me coloco para nada, não sei, é isso? Tem um pouco a ver com... Aqui eu trago eu acho que a palavra confiança me ajuda muito. Aqui eu tenho a confiança, aqui eu tenho a confiança cega, e aqui eu tenho a desconfiança. Então, lembra que a gente conversou anteriormente que a confiança é o que traz saúde para o ambiente social, né? Então, os impulsos, a confiança está aqui, mas a confiança cega está aqui e a desconfiança está aqui. Mas, no fim das contas, tem um pouquinho de simpatia e antipatia ali, não? Nada a ver? Tem, né? Tá, não é o que... Não é o foco, mas queria... Mas eu entendi, agora eu entendi. É uma viagem. É uma viagem mais psicológica, porque a simpatia seria simpatia exagerada. Isso, nesse sentido. Talvez, né? Tudo é belo, mas tudo é fácil, né? Chega a se perder, não vai. Mas a gente quer chegar no equilíbrio. Só do meio-dia. Confiança é o resultado de equilíbrio que acontece. Então, eu tenho para... E a manifestação do Deus, né? Trazendo a figura do capinar, né? Ok? No associal. Vem capinar, mas capina do meu jeito. Sim. Ok? Capina do meu jeito. Acredita em mim que eu tenho o melhor jeito de capinar. E tu não vais, entendeu? Não sei se... Sim. E existem polaridades, né? E você está construindo o caminho, né? Isso. De novo, não é? É o caminho entre elas que vai fazer isso, né? E eu não sei se daí a gente daria com mais tempo, como é que está agora? 10? Tá, eu queria só terminar então com uma reflexão do Manuel de Barros, um poema, que ele, lógico que o poema é grande, mas vou trazer só, ele é muito preciso no que ele fala, né, a capacidade do meu olhar de expressar a realidade. Ele diz assim: as distâncias somavam a gente para menos. Então eu queria encerrar a minha... As somavam a gente para menos. Então esse é uma trilha de um caminho, né? Que eu acho que tem a ver com esse poema. Então, muito obrigado. Só terminando o poema, Longe é um lugar que não existe, um livro de Richard Bach, que eu acho que realmente complementa isso aí. Longe é um lugar que não existe livro. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa, coragem, empreendimento. Eu estou aprendendo agora Ticum, né? Ticum. E daí é um espanhol que dá as aulas, e ele sempre começa as aulas agradecendo aos mestres, né? Aos mestres do passado, aos mestres do presente e aos mestres do futuro. Então, o meu agradecimento são os mestres.